E se o dinheiro nunca tivesse sido o verdadeiro problema, mas sim a forma como você se enxerga? A maioria das pessoas acredita que só vai agir como rica quando tiver resultados, quando ganhar mais ou quando a vida melhorar. Mas o que quase ninguém percebe é que essa lógica está invertida. Primeiro vem a identidade, depois vêm as decisões. E são essas decisões silenciosas que começam a moldar toda a sua realidade. Todos os dias, sem perceber, você reforça uma versão de si mesmo. Na forma como fala, na postura que assume, nas escolhas pequenas que ninguém vê. Quando você pensa como alguém limitado, você evita riscos, aceita menos e se acostuma com pouco. Mas quando começa a agir como alguém próspero, mesmo sem dinheiro, sua mente entra em outro padrão. Você passa a tomar decisões diferentes e isso muda tudo. O mais curioso é que essa transformação não começa fora, começa dentro. Antes de qualquer resultado aparecer, algo invisível começa a se reorganizar. Sua confiança, sua percepção e sua forma de reagir às oportunidades. E foi exatamente isso que chamou a atenção de um dos maiores estudiosos da riqueza da história. Porque ele percebeu que todos os milionários tinham algo em comum antes mesmo de ficarem ricos. Durante mais de 20 anos, Napoleon Hill estudou alguns dos homens mais ricos do mundo, tentando descobrir o que realmente separava essas pessoas da maioria. Ele analisou hábitos, decisões, rotinas e formas de pensar. Mas no meio dessa investigação, percebeu algo que ninguém estava prestando atenção. Antes da riqueza aparecer por fora, ela já existia por dentro. Eles não esperavam ter, eles primeiro se tornavam. Essas pessoas pensavam de forma diferente quando enfrentavam problemas. Enquanto muitos viam dificuldades, eles enxergavam possibilidades. Enquanto outros hesitavam, eles decidiam. Não porque tinham garantias, mas porque já se comportavam como a versão próspera de si mesmos. Eles falavam com confiança, tomavam decisões com firmeza e agiam como alguém que já estava no caminho da riqueza. E é aqui que a ideia começa a ficar ainda mais interessante. Hill percebeu que isso não era apenas atitude. Existia um mecanismo mental por trás disso. Algo que fazia a mente acreditar nessa nova identidade e começar a trabalhar a favor dela. E quando você entende esse mecanismo, agir como rico deixa de ser motivação e passa a ser estratégia. Esse mecanismo começa em um lugar silencioso, o seu subconsciente. A mente humana não distingue completamente aquilo que é real daquilo que é repetido com emoção e convicção. Se todos os dias você repete que a vida é difícil, que dinheiro é escasso e que nada dá certo para você, seu cérebro começa a procurar provas disso. Sem perceber, você passa a enxergar mais obstáculos, mais limitações e menos oportunidades. Agora, imagine o oposto. Imagine começar a reforçar uma nova identidade, não apenas com palavras, mas com atitudes. Quando você se comporta como alguém disciplinado, sua mente registra um novo padrão. Quando você toma decisões com mais firmeza, seu cérebro entende que você é esse tipo de pessoa. Aos poucos, aquilo que parecia distante começa a parecer possível. Mas é nesse ponto que muita gente trava. Porque agir como rico não significa fingir ter dinheiro ou viver uma realidade que não existe. Existe uma diferença crucial entre ilusão e construção de identidade. E entender essa diferença é o que define quem apenas se motiva e quem realmente começa a mudar. Agir como rico não tem nada a ver com ostentar, gastar o que não tem ou tentar impressionar os outros. Na verdade, é o oposto disso. Trata-se de tomar decisões com visão, pensar no longo prazo e se comportar como alguém que valoriza crescimento. Pessoas com mentalidade próspera organizam o tempo, cuidam da postura e assumem responsabilidade pelas próprias escolhas. Mesmo com pouco, elas agem com intenção. Isso aparece nas pequenas atitudes que quase ninguém percebe.
cumprir o que promete, acordar no horário que decidiu, manter o ambiente organizado, falar com clareza, buscar aprendizado em vez de distração. Cada uma dessas ações envia um sinal silencioso para o seu cérebro. Você deixa de se ver como alguém perdido e começa a se enxergar como alguém no controle. E quando essa percepção muda, suas decisões começam a mudar também. O problema é que a maioria das pessoas espera se sentir confiante para agir dessa forma. Elas acreditam que primeiro precisa vir a segurança, depois a ação. Mas essa lógica está completamente invertida, porque a confiança não vem antes. E quando você entende isso, percebe que existe um erro silencioso impedindo muita gente de sair do lugar. A verdade é que ninguém se sente pronto antes de começar. A maioria espera ter certeza, espera não sentir medo, espera o momento perfeito. Mas esse momento simplesmente não existe. Pessoas com mentalidade de escassez ficam paralisadas tentando se proteger, enquanto pessoas com mentalidade de riqueza avançam mesmo sem garantias. Elas não agem porque estão confiantes, elas se tornam confiantes porque agiram. Cada ação tomada nessa direção envia um novo sinal para sua mente. Quando você decide aprender algo novo, mesmo sem saber por onde começar, sua identidade muda um pouco. Quando você assume responsabilidade em vez de reclamar, sua percepção muda novamente. Aos poucos, você deixa de reagir como alguém limitado e começa a agir como alguém que constrói o próprio caminho. E é exatamente por isso que existe uma forma simples de testar essa mudança na prática. Um experimento curto, mas poderoso, que pode alterar sua forma de pensar em poucos dias. Porque quando você força sua mente a operar em um novo padrão, algo começa a se reorganizar rapidamente. E o resultado pode te surpreender. Faça um teste simples por apenas 7 dias. Durante esse período, comece a agir como a versão mais próspera de si mesmo, mesmo que nada ao seu redor tenha mudado ainda. Ande com postura, fale com clareza, pare de se diminuir e evite reclamações desnecessárias. Tome decisões pensando no longo prazo, não apenas no alívio imediato. Pode parecer pequeno, mas esse tipo de comportamento começa a redefinir sua identidade. Use esses dias para ajustar detalhes que normalmente você ignoraria. Organize suas finanças, mesmo que sejam poucas. Invista tempo em aprender algo novo, cuide da sua aparência e cumpra exatamente o que você promete. Essas atitudes criam consistência, e consistência cria confiança. Aos poucos, você deixa de agir por impulso e passa a agir com intenção. O mais interessante é que depois de alguns dias, algo interno começa a mudar. Sua mente passa a enxergar possibilidades onde antes via apenas dificuldade. Situações que pareciam travadas começam a parecer mais simples. E quando essa mudança interna acontece, a forma como você enxerga o mundo também muda. E é aí que os primeiros sinais externos começam a aparecer. De repente, você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Conversas ganham outro significado, ideias surgem com mais clareza e decisões deixam de ser baseadas no medo. Não é que o mundo tenha mudado de uma hora para outra, é a sua percepção que mudou. Quando sua mente opera com uma identidade mais forte, você para de focar apenas nos obstáculos e começa a enxergar caminhos. Essa mudança também aparece na forma como você se posiciona. Você fala com mais segurança, pensa antes de agir e passa a valorizar seu próprio tempo. Pequenas escolhas começam a se alinhar com objetivos maiores. E o que antes parecia distante começa a se tornar algo possível. A riqueza ainda pode não estar na conta, mas já começa a existir na sua mentalidade. E quando essa transformação interna se consolida, algo ainda mais interessante acontece. O ambiente ao seu redor começa a responder de forma diferente. Pessoas te enxergam com mais respeito,
Oportunidades surgem com mais frequência e decisões passam a gerar resultados reais, porque no momento em que sua identidade muda, sua realidade começa a acompanhar. Quando você assume essa nova identidade, até suas prioridades começam a se reorganizar. O que antes parecia urgente perde importância e aquilo que realmente constrói seu futuro ganha espaço. Você passa a proteger seu tempo, escolhe melhor com quem anda e começa a pensar em crescimento, não apenas em sobrevivência. Essa mudança é silenciosa, mas extremamente poderosa, porque redefine o rumo das suas decisões. Com o tempo, os resultados começam a aparecer de forma natural, não como algo repentino, mas como consequência de uma mentalidade diferente. Você se torna mais disciplinado, mais atento e mais preparado para aproveitar oportunidades. Aquilo que antes parecia sorte passa a ser fruto de escolhas conscientes. E é nesse ponto que muitas pessoas percebem que a riqueza nunca começou no dinheiro. Começou na identidade. No fim, tudo volta para a mesma decisão inicial. Esperar as condições perfeitas ou começar agora, com o que você tem. Porque agir como rico não significa ter tudo. Significa pensar, decidir e se comportar como alguém que está construindo algo maior. E no momento em que você assume essa postura, a mudança deixa de ser distante e começa a acontecer.